Saudações, caro estudante. Meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física Clássica e Matemática. Vamos falar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que é campo magnético gerado por um fio longo. Mas antes, vamos falar sobre o vetor perpendicular ao plano do papel. Imagine que este dado seja o sentido do vetor campo magnético entrando na tela do seu computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dado furar a tela do computador. Ou seja, o que você vê na realidade é a parte posterior das penas do dardo. Agora imagine que este dardo esteja no sentido do vetor campo magnético saindo da tela do computador. Perceba como você, observador, vê de frente este dardo furar a tela do computador. Então esta é a forma como você vê a ponta do dardo. Regra da mão direita. A relação entre o sentido do vetor campo magnético e a direção da corrente elétrica é dada pela regra da mão direita. Essa regra estabelece que se você apontar o polegar da mão direita na direção convencional da corrente elétrica I, ou seja, do polo positivo para o polo negativo, os dedos da mão direita irão apontar na direção do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético está furando a tela do computador. Campo magnético gerado por um fio longo. Vejamos agora nesta animação como é o campo magnético gerado por um fio, ocasionando essas linhas de indução. Observemos agora nesta animação um fio longo por onde passa uma corrente elétrica e a intensidade de um campo magnético. Aqui é uma visão em perspectiva e agora nós estamos vendo em uma visão frontal o sentido da corrente e do campo magnético. Pela regra da mão direita, verificamos que o polegar da mão direita ele segue o mesmo sentido da corrente elétrica, enquanto que os 4 dedos da mão direita indicam a direção do campo magnético, gerando isso aqui, dessa forma, linhas de indução. Vejamos agora, em outra perspectiva, a intensidade de corrente elétrica passando pelo fio longo e a direção do campo magnético, gerando estas linhas de indução. Agora nós veremos a fórmula do campo magnético gerado por um fio longo. Observemos nesta animação, onde temos um fio longo e por este fio longo passará uma intensidade de corrente. E que nós sabemos que, pela regra da mão direita, o polegar da mão direita segue o mesmo sentido da intensidade de corrente, enquanto que nos 4 dedos da mão direita indicarão o sentido do campo magnético. Neste ponto P, há uma distância deste fio longo. Neste caso, a fórmula do campo magnético gerado por um fio longo é: campo magnético é igual a permeabilidade magnética do meio vezes a intensidade de corrente dividido por 2π vezes a distância do ponto P ao fio longo. Neste caso, podemos dizer que a unidade do Sistema Internacional do Campo Magnético é dado em Tesla, ou Weber por metro quadrado. Já a permeabilidade magnética do meio
é medida em Newton por ampere ao quadrado e a intensidade de corrente elétrica é medida em ampere. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que outros possam ter acesso a um conteúdo de qualidade.